estudado, né, esse autor, esse filósofo, apesar de ser ele importante, né, no sentido de transição, e importante também para a gente, no sentido que ele desenvolve algumas reflexões sobre religião, né, sobre teologia e tal. Claro, né, reflexões filosóficas gregas antigas, né? E ele fica numa transição ali, né, entre o Pitágoras, né, os Eliatas, né, que vão vir depois dele, né? Então ele vai meio que abrir, né, uma linha que vai ser aproveitada depois pelo Parmênides e pelo Zenão, que são os dois próximos que a gente vai ver, né? O Parmênides e o Zenão são extremamente importantes, por quê? Porque o Parmênides é professor do Sócrates, né? Então, assim, o Sócrates, que é o maior filósofo da história, né? O Parmênides é o cara que informa o Sócrates. E o Zenão, ele vai desenvolver uma linha de filosofia chamada estoicismo, que inclusive aparece na Bíblia lá, né? Paulo cita os estoicos e os epicureus, né? Lá no livro de Atos, se não me engano, em uma das cartas dele, né? Quando Paulo fala das vãs filosofias, né? Ele está falando provavelmente dos epicureus, né? E um pouco dos estoicos também. Então, os dois próximos são mais importantes que o Xenófono. Mas como está seguindo a linha aí do livro, né? E aí recomendação dele, é importante passar por isso para você poder ter a base para entender os outros, né? Bom, então, esse aí, então, é a representação dele, né? Ele tem esse turbante aí que indica, né, esse tipo de roupa, que não é a roupa tipicamente grega ateniense, né? Por quê? Porque ele, na verdade, é um andarilho, né? O Xenófanes é um andarilho. Ele não tem uma cidade específica, e a filosofia dele funciona como se fosse a filosofia dos rapsores. Os rapsores é como nós chamamos na época os poetas. Entendendo que poeta na época do mundo grego, né, são pessoas que elas estão andando de cidade em cidade, fazendo as suas poesias publicamente, e é isso que elas fazem para poder tipo ganhar dinheiro, né? Então chega um poeta na cidade, ele vai para a praça pública, aí ele começa a entoar a poesia dele, né, que geralmente é uma história mitológica, né? Ele conta lá a história dos deuses, a história de Elíada, a história de Zeus, de Hércules, e aí as pessoas sentam, vêm à praça para ouvi-lo, enquanto escutam, eles vão dando lá umas moedinhas, né, vão dando algumas coisas para ele. Se ele é um cara muito, muito criativo, muito assim performático, ele acaba sendo convidado para ficar na casa de pessoas poderosas, né? Participar de eventos, de refeições, né? Simpósios, como eles chamavam antes, né? Simpósio é a palavra para banquete, né? Inclusive a obra O Banquete do Platão, em grego é o simpósio, né? Que é a reunião. E aí, então, ele virava, assim, uma espécie de personalidade, né? E, terminado ali, né, quando ele percebia que estava ficando meio saturado ali, né, o pessoal, ele já não tinha mais histórias novas para contar e tal, ele pegava e ia para a próxima cidade e, assim, iam caminhando pela Grécia, né? Provavelmente Homero foi isso, né? Se o Homero de fato existiu, há uma pequena dúvida sobre isso. Ele era um rapsor, né? Ele era um poeta cego que ia de cidade em cidade falando, né? Entoando a sua poesia, né? Que ele sabia de cor. Claro, todos eles sabiam de cor, né? Que hoje nós temos aí a Ilíada e a Odisseia, que são dois registros de duas poesias dele, né? Poesias, assim, que né, são 400 páginas de poesia, né? Pra ele decorar tudo isso Não, ele era cego, né? Ele não tinha, não temos informação nem de que ele era letrado, provavelmente ele era analfabeto, né? Foram registros muito posteriores e são poucos registros, assim, arqueológicos que nós temos dele, né? Tem uma ideia, né? Nós temos, assim, 50 vezes mais, né? Eu tô dando um número aqui chutado, né? Mas, assim, dezenas de vezes mais certeza, né? Mais cópias, né? Dos textos bíblicos do que das obras de Homero. Em grego tem 1.900 manuscritos gregos do Novo Testamento. No grego tem sem cinco... contar os lecionários, né? São Aí dá 5.000. 5.180, né? Que eu acho que é a conta do...
que Mas conta esse assim, aí é né? contando os lecionários, contando Isso, né? mais assim, em grego, 1900. Os papiros, os pergaminhos, unciais, né? Os menores, os lecionários, e tem as citações também dos pais da igreja, né? Então, que essa eu não, nem contei, né? Então, nós temos muito mais testemunho, né? Sobre os textos bíblicos do que sobre Homero. E é engraçado, né? Porque quase ninguém discute se Homero de fato existiu ou não existiu. E o texto bíblico todo mundo discute, né? Mas o dado arqueológico dá muito mais fundamentação para a Bíblia do que para Homero. E fazem crítica textual no Homero? Fazem. Só que as críticas textuais do Homero elas são mais tranquilas, né? Pode falar. Antes mesmo que eu inventar. As críticas textuais do Homero são mais tranquilas porque o Homero não é um livro religioso, né? Então, assim, como ele não tem essa pretensão, né, de ser um guia moral, aí as pessoas meio que, entende que é só uma opinião literária, né? É meio assim, mas assim, fizeram muito isso, em muitos lugares fizeram, inclusive vários pesquisadores, arqueólogos, é, empreenderam viagens gigantescas com muito recurso para poder tentar encontrar Troia, né? Porque Troia era uma cidade mítica até um tempo atrás, né? Só teria existido na obra do Homero, né? Na Ilíada. Até que pelas descrições do próprio Homero eles conseguiram encontrar as ruínas de Troia, né? Então você vê, né? É um cara que ele tem uma base histórica, uma base arqueológica, apesar de ter uma fragilidade na quantidade de manuscritos, mas que as pessoas levam muito mais a sério, vamos dizer assim, né? Do que o texto bíblico, que é um texto que todo mundo fala que é invenção das pessoas, que é absurdo, né? Do tanto de testemunho que você tem, tanta gente que viu e ouviu aquele negócio, né? Mas aí só pra gente poder pensar sobre essas Quantos coisas. manuscritos tem mais ou menos de Homero? Tem Sabe? assim, acho que eu não sei o certo, mas assim, não chega, eu acho que a 50 manuscritos, assim, é uma coisa de 12, 13 manuscritos antigos, né? E aí, né, você vai copiando, e copiando, e copiando. Tem poucos, né? Bem poucos. Inclusive, assim, oi? Rapsor. Rapsor é a mesma coisa que é um poeta, é, como que andarilho, né? É um poeta que não para num lugar só, ele vai meio que andando, né, de um lugar para o outro e tal. Então, tem isso também, né? Mas assim, haviam outros, né? O Homero é famoso, mas haviam outros também que eles faziam a mesma coisa. Eu acho que a cultura grega, uma cultura assim, que valorizava muito a audição nesse momento, né? Assim, essa memória oral, né? Então, eu acho que vem um pouco disso, né? O Platão, o Sócrates, ele discute isso rapidamente, assim, uma passagem de uma das obras do Platão, eu não lembro qual que é, se é o Teeteto, né? Mas em uma obra ele fala assim, ele tá conversando com um cara, né? Aí ele fala que uma divindade, né, um deus egípcio, ensinou para os homens a arte da escrita. E aí ele fala, a partir desse momento, os homens começaram a ficar cada vez mais ignorantes, né? Mais com a mente mais infrutífera, porque ao invés de olhar e prestar atenção naquilo que eles estavam ouvindo, eles anotavam e com isso não treinavam as capacidades de memória, as capacidades de retenção, né, e de E articulação na mesmo. hora da fala, né? Se nós não E aí, soubéssemos escrever, nós ia decorar tudo, né? isso, né, exatamente, né? É. Então, assim, isso é uma coisa, olha, só para você pensar hoje, né? A gente praticamente não lembra número de telefone, né? Às vezes nem o nosso a gente lembra, mas quanto mais os outros, né? Eu não sei o número de telefone da minha namorada, do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs. Por quê? Porque eu dependo, tá tudo no celular, né? Tá tudo escrito, né? Então, sabia, quer dizer, exatamente, né? Porque eu lembro que quando saiu o telefone, meus pais compraram lá, era ação o telefone, né? Era assim, era um negócio que você comprava assim que custava muito dinheiro, né? E aí a gente sabia, tipo, 30, 40 números de pessoas diferentes na cabeça, né? E aí hoje a gente não sabe mais, ou seja, você vai realmente, né, emburrecendo, né? Vamos dizer assim, né? Então, é,
sim, é, é. Que aí a pessoa fala: "Não, não, espera aí, eu vou anotar aqui", aí anota, né, e aí ela esquece a anotação, não volta lá, e aí aquela coisa passou, né. Acho que na música acontece muito assim, né, desde que as cifras, né, se tornaram, né, eh, se tornaram populares, né, as pessoas pararam a entender menos de música, né. Quer dizer, você vai fazer, né, tá tocando uma música, tem que fazer lá uma alteração de tom da música, né. Como é que a gente chama isso na música mesmo? Tem um nome, que é modular. Cara, o cara que tá dependendo da cifra, ele não dá conta de fazer, né, de mudar o tom da música, né. Aprendeu em sol e vai ser em sol pra sempre, né. Não, toca em dó aí, não, 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 não consigo, né, preciso e aí vai, né. Então, assim, eu acho que todas essas questões aí, elas estão presentes também, né, você imagina, né, Fred, assim, numa época, em que a música você não tinha nem partitura, você não tinha nem cifra, você não tinha nem afinação, assim, o 440, né. Então, assim, as pessoas meio que tinham que afinar na hora ali, tinha que, se organizar na hora ali, e aí você vê, né, o ouvido, né, ou seja, a qualidade musical era outra, né. Exatamente. É. Mas você imagina, né, como que era um músico na época dos gregos, né. Como que era a música de Pitágoras, né. Cara, deve ser um negócio fantástico, né, assim, outro nível, né. E aí você tem os caras que têm ouvido absoluto, né, e ele fala: "Não, não, não, afina mais um pouco, aperta mais um pouco", né. E não tem um padrão, né, então, devia ser um negócio fantástico, assim, né. A qualidade da afinação musical, por exemplo, devia ser, assim, afinação de coma, né, não é de tom, né, de nota. É isso aí, né, é isso aí, né. E aí você vê, né, qual é a diferença, né, de hoje você tem, né, afinador, né, elétrico, você tem, né, o teclado que ele não desafina, né, você tem todas essas questões que você vai perdendo um pouco as suas habilidades, né. Bom, mas, vamos lá, no Xenofonte então, alguns colocam ele na escola dos Eleatas, né. Eh, Eleatas é porque vem da cidade de Eleia. Só que, como ele era um andarilho, né, não tem, como associar ele à escola Eleata, porque ele não desenvolveu naquele lugar, né, a sua filosofia. Diferente do Parmênides, que ele era de Eleata e que lá ele desenvolveu, né, e o Zenão também. O Xenófanes, ele como era um andarilho, ele provavelmente nasceu em Eleata, mas ele andava por toda parte, né. Então eu coloco lá assim, né, a suspensão ali, algumas pessoas alocam ele na escola Eleata, eu acho que inclusive o Giovanni Reale também, muito mais porque ele tem uma influência sobre os eleatas do que o fato dele ser de fato um eleata, né. E ele é considerado um precursor muito primitivo de uma linha filosófica chamada ceticismo. O ceticismo ele tem pelo menos, no mínimo, 2 fases diferentes, né. Ele tem o ceticismo grego, primitivo, antigo, né, da antiguidade, e tem o ceticismo moderno que vai ser desenvolvido pelo David Hume, lá pelos anos de 1700, né, alguma coisa assim, né. O David Hume, é claro, né, é um cético bem mais complexo, né, do que os gregos antigos. No caso dos gregos antigos, os céticos, eles vão se opor a um grupo, que nós vamos aprender mais para frente, bem mais para frente, né, chamados de dogmáticos, né. Então você tem os dogmáticos, e aí contra os dogmáticos você tem os céticos. Os dogmáticos, eles vão afirmar que o conhecimento, a razão humana é capaz de conhecer as verdades absolutas, né, as verdades eternas, imutáveis, né. Ou seja, o conhecimento humano é capaz de produzir a razão humana é capaz de produzir um conhecimento verdadeiro. E os céticos vão dizer: "Não, todo e qualquer conhecimento humano, ele é sempre, incerto, né, ele é sempre, parcial. Nunca podemos afirmar categoricamente nada sobre nada, porque a mente humana possui limites do conhecimento, né. Então aí os céticos eles vão ser mais afeitos a um tipo de relativismo. Mas eles são importantes, né, porque assim, o que marca o ceticismo, né, é a dúvida, ou seja, ele vai questionar sempre.
Não é que ele é um cara que não acredita nas coisas, né? Porque hoje, né, no nosso uso cotidiano da palavra cético, o cético é o incrédulo, né? O cético é o cara que não acredita. E não é isso. Cético, né, na tradição, cético é o cara que desconfia, né? Ele está te escutando aqui, ele não está necessariamente assim, não acreditando em você, mas ele está isso, ele está ponderando, né? Então eu estou ouvindo você e falando, olha, pode ser que seja isso, né? Mas pode ser que não seja, né? Ao invés de aceitar as coisas sem questionamento, o cético está sempre dizendo, mas por que que é assim, né? É, não, a ideia é que para ele tudo é passível de dúvida, né? Relativo, aí já vai ser um. Então, esse ele é um relativista, né? E dentro dos céticos, né? Essa é uma postura radical, né? Então, se você é um cético radical, você vai ser um relativista. Mas os céticos não são todos assim, né? Então, por exemplo, eu vou lá na igreja, né? Escuto o pastor falando, né? Aí termina o culto, eu tenho oportunidade de, né, de sair com o pastor para poder comer um lanche, né? Tomar uma Coca-Cola. E aí eu começo a falar assim, ó, pastor, eu acho que o que o senhor falou lá no culto, é, concordo com isso, discordo daquilo, queria entender melhor isso aqui e tal. Isso é uma atitude do cético, né? O pastor não gosta muito, né? Não, não, eu falei lá, né? Foi Deus que falou e tal, né? Mas o cético, ele tá falando, olha, a questão é que você não tem a verdade absoluta. Você tem uma percepção, e eu tenho a minha, e eu quero compartilhar a minha com você e a sua comigo para eu poder entender melhor, né? Então, não é uma atitude ruim, né? Nem negativa. É super interessante, né? São os céticos que fazem o aperfeiçoamento, né, das nossos discursos, das nossas crenças, né? Então, é bem importante, né? Então, assim, para tirar e desmistificar um pouco essa ideia do cético ser um cara chato e ruim, né? Incrédulo, né? Não é isso, né? O cético, ele é o sujeito que desconfia, né? Ele desconfia das coisas de maneira intelectual. Ah, então, politicamente, ser cético politicamente é muito bom, né? Eu vou confiar no governante, vou confiar no prefeito, vou confiar no governador, confiar no político? Não. Eu vou ouvir o político e vou, né, assim, vamos ver, né, onde que ele vai ir, né? Da mesma forma, você ser cético com a vida é isso, né? Você ir observando e deixando que cada situação vá te informando, né? Sem criar um dogma, né? Sem criar uma doutrina. Tá tranquilo? Então ele nasce em 570, morre em 475, né? Vive 95 anos, é bastante tempo para um andarilho na época, né? É muito, muito, muito tempo. E aí ele teria nascido em Colófon, mas aí ele vai, né, andar por todo lugar e passar lá pela região da Eleia. Lá. Os principais interesses dele eram teologia, então já vai vendo, né? Ele vai ser um cético com relação ao pensamento religioso da época. Metafísica, que a gente pode dizer que nesse momento é uma espécie de tentativa de filosofia, uma filosofia da teologia, né? E a epistemologia, que é a teoria do conhecimento. E olha só que interessante, né? Não tem um trabalho notável, não tem uma ideia, não tem uma obra, né? Mas tem uma ideia notável que vem por meio do Xenófanes, que é a crítica ao antropomorfismo teológico. Vocês conhecem essas expressões, antropomorfismo e antropopatia? Não, Não, né? Bom, isso. não conheço. Tá. Então, o conceito fundamental, né, o conceito histórico do antropomorfismo é quando você atribui formas humanas a Deus, né? Então tem o zoomorfismo, né, que é atribuir formas animais a Deus, tipo assim, é o Deus lá no Egito, né? Você tinha o Anubis, né, que era um Deus com cabeça de chacal, né? Então aquilo lá era mais ou menos uma mistura, mais ou menos uma mistura entre o antropomorfismo e o zoomorfismo, né? Tem um outro nome que eles usam para isso, mas eu não lembro agora, que é quando você transforma em animal, né, o deus em animal. Nos gregos, havia alguns deuses que tinham essas características, né? Tipo, por exemplo, Pan.
O deus Pan, ele era metade bode, né? Metade bode e metade humano, né? Mas a maioria dos deuses gregos, tinham formas humanas, né? Isso é antropomorfismo, atribuir a Deus formas humanas, né? Só que os gregos faziam uma outra coisa, além de atribuir a Deus, aos deuses, né, formas humanas, atribuíam aos deuses também sentimentos humanos. É, então atribuía, os deuses gregos tinham ciúme, tinha raiva, tinha assim picuinha, né? Eles tinham, eles mentiam, né? E isso é o que nós chamamos de antropomorfismo, de antropopatia. No caso do cristianismo, né? No caso da Bíblia, nós também temos algumas atribuições dessas, né? Por exemplo, mas essas atribuições no texto bíblico elas são mais abstratas do que no mundo grego. No mundo grego, por exemplo, no mundo grego, o Hefesto, né, que era o deus da forja, ele era um deus feio com uma perna torta, né? Então ele era, toda vez que ele era esculpido, né, eram essas as formas que ele era esculpido, né? Assim que ele era representado. O Zeus, né? O Zeus é um deus de cabelos longos e brancos e barba grande e branca, né? Então é uma característica fixa dos deuses, né? No caso do cristianismo, você vê lá, quando o Antigo Testamento fala assim, os olhos de Deus estão sobre seu povo, a mão de Deus irá acompanhar, e Moisés viu as costas de Deus, né? Quer dizer, isso também é um antropomorfismo, mas você entende que no caso do texto bíblico, né, do Antigo Testamento, da tradição judaica, esse antropomorfismo ele é simbólico, né? Ele é literário, vamos dizer assim, né? Quase que uma espécie de metafórica, né? Enquanto que para os gregos não, para os gregos esses antropomorfismos eles eram reais. Então quando a gente fala assim, ó, os olhos de Deus estão sobre o seu povo, ou melhor, né? Cristo está assentado à direita de Deus, né? Deus tem direita? Pergunta. Não sei. Como é que um ser que não é limitado ao espaço e o tempo tem direita? Vocês entendem? Quer dizer, como é que um ser que é infinito na sua, no seu, na sua grandeza, ele pode ter direita ou pode ter esquerda? Só pode ter direita ou esquerda alguém que é referencial, né? Ou seja, eu sou limitado, né? Então eu tenho esse tamanho. Então, quem está daqui, né, do meu braço direito para lá é direito. Meu braço esquerdo para cá é direito. Agora Deus ele não tem um tamanho definido, né? Estão me entendendo ou não? Oi? Entendi. Essa... Então, como Deus não tem direita, como é que o texto bíblico fala que Jesus está à direita de Deus? Entende? Se ele fala que está à direita de Deus, então quer dizer que ele está usando um antropomorfismo, né? Ou seja, está aplicando uma categoria humana a Deus de maneira literária, de maneira simbólica, né? Deus tem mão, Deus tem olho, Deus, né? Deus, não Jesus, Deus, né? Bom, se Deus tem mão, então eu vou conseguir saber aonde começa e onde termina a mão dele. Mas Deus não é um ser espiritual, invisível. Como é que Deus invisível tem mão? Né? Como é que um Deus que sabe tudo, que está em toda a parte, que pode olhar em todo lugar, ele tem olho? Como é que Deus pode ter costa, né? Se ele é eternamente infinito? Então, essas atribuições antropomórficas, né, são maneiras que o autor bíblico encontrou para poder tentar, não vou nem explicar Deus, mas para poder localizar Deus dentro do seu texto narrativo, certo? É um tipo de antropomorfismo muito mais sutil, muito mais elaborado, né? Que é esse do texto bíblico. No caso dos gregos, não. No caso dos gregos é assim: se Zeus está aqui, ele não está em outro lugar.
Porque Zeus é um ser limitado, né? Ou seja, ele é um ser antropomorfizado. Ele tem características humanas. Um outro exemplo para antropopatia, texto bíblico, né? Aí fala assim: e Deus irou-se, e Deus arrependeu-se, e Deus tem ciúme do seu povo. Quer dizer, essas coisas que eu acabei de falar são sentimentos humanos. Como que a gente pode atribuir isso a Deus? Nós atribuímos. Então, nós não podemos atribuir essas coisas a Deus de maneira absoluta, né? Assim, dizer assim, ó, não, Deus tem ciúme, Deus tem mão, Deus tem olho, mas literariamente, simbolicamente, metaforicamente, né? Ah, não, os olhos de Deus significa o quê? Que a atenção dele está sobre o seu povo, né? Que a mão de Deus é a proteção dele está sobre o seu povo, né? Que a- É, mas os gregos não entendiam assim. Os gregos entendem que os deuses eles têm sentimentos humanos não metafóricos, mas literais, né? E que eles têm as características físicas literais também, né? Ou seja, o Zeus ele tem barba e barba é uma característica literal dele. O Hefesto ele tem uma deficiência na perna, isso é literal, né? A Afrodite lá, ela tem as formas curvilíneas da mulher, né? Claro que é da mulher grega, né? Da mulher, não é da mulher moderna, né? Que evocam a beleza perfeita da mulher, né? Então, essas características são características literais, né? Dos deuses, né? Então, o Xenófanes ele vai criticar isso, né? É falar assim, não, os deuses não têm essas formas humanas e muito menos esses sentimentos humanos, né? Ele vai elevar, né, os deuses gregos a categorias mais assim, mais dignas da sua divindade, né? Ou seja, ele está construindo uma teologia que vai ser muito próxima da nossa teologia e discordando da teologia grega, que era uma teologia que materializava os deuses, né? Então ele vai questionar isso. Não, olha, os deuses não têm ciúmes, né? Porque ciúmes é um defeito humano. Os deuses não são raivosos, porque a raiva é um defeito humano. Os deuses, eles não têm, é, é, vamos dizer assim, eles não têm defeitos, né? Porque os defeitos são atributos humanos, né? Os deuses, eles são, então, eternos, perfeitos, imutáveis. Ou seja, ele já está elaborando uma teologia bem mais sofisticada, né? Do que o que os gregos tinham na sua religião pública. Então, exatamente, né? É, a- Só que há uma questão importante, né? Ele é um andarilho, né? Ou seja, ele chega na cidade, ele fala as coisas dele, num primeiro momento a pessoa e vaza, exatamente, né? Saída pela direita, né? Se você aconteceu, por exemplo, com o Sócrates, né? O Sócrates ele vai ser influenciado por Xenofonte nesse sentido, né? Ele vai também discordar que os deuses eles são esses seres antropomorfizados e antropopáticos, né? Ele vai discordar disso. Só que como o Sócrates morava em Atenas, né? Ele não tinha muito para onde fugir e aí ele foi condenado por causa disso, né? Sócrates ele foi condenado por ateísmo, por não acreditar nos deuses da cidade, por pregar, né, por dizer que os deuses não eram dessa forma, né, que os deuses eram seres eternos, imutáveis, né, perfeitos e tal, né. Então você vê, né, cada um, né, vai ter lá as suas condições, né. Enquanto ele era um andarilho, né, ele tinha mais liberdade para falar essas coisas, né. Soltava a bomba e saía correndo. Bom, alguns elementos biográficos, né? Então, como eu disse para vocês, ele era um rapsodo, né? Um rapsor. Viveu, ele era um músico errante. Aí a gente fala músico por quê? Porque quando ele ia fazer a poesia dele, né? Ele usava instrumento musical para poder provocar aqueles efeitos de memória, né? Então ele pegava lá, como a poesia grega toda ela é rimada, né? Isso serve também para memorização. Ele pegava lá uma harpa, né? Pegava lá um instrumento e tal, e enquanto ele ia
declamando a poesia, ele vai tocando, né, a música, e aí dando, né, aqueles tons, né, para poder dar mais emoção, né, exatamente, né? E aí ele para a música, né? Então, aconteceu tal coisa. Aí ele dá um acorde esquisito, assim, pã, né? Então, talvez, assim, isso é uma coisa que faz ele ficar mais famoso também, né? Essas cara, esses recursos, né, que ele tá usando, que são recursos áudios, né? Áudios. É um momento, sim. É, o rádio fazia isso, né? O rádio fazia narração de novela, né? E aí, o que você tinha? Você tinha os sons, né? Os sons a música, né? Os efeitos sonoros, né? Hoje, com a TV, a gente é muito mais apegado ao visual, né? Vamos dizer assim, né? Mas a nossa história é uma história muito auditiva, né? Então, é nesse sentido. Ele, então, teria passado um tempo em Eleia, daí a ideia de que ele seja, né, o fundador da história dos Eleatas, né, da escola Eleata. Ele teria sido mestre de Parmênides, que a gente vai ver na próxima aula, um cara muito importante, né, que ele vai se opor ao pensamento de Heráclito. Ele teria escrito apenas versos sobre os filósofos jônios, né, e foi o primeiro a fazer a observação de fósseis como evidência da teoria da história da Terra. Então, como ele viajava de cidade em cidade, né, ele volta e meia encontrava lá ossos, né, fósseis de animais que já tinham sido extintos, né. Ele inclusive tem história que diz que ele colecionava conchas, né. E com isso ele começou a pensar que a Terra, que o planeta Terra, ele não era cíclico como os gregos pensavam, mas ele era mais no sentido diacrônico, no sentido assim cronológico, né? Que em algum momento histórico anterior, os animais que existiam eram diferentes dos animais modernos e que então a Terra passava, né? Que o planeta estava passando por um processo permanente de transformação e de progresso, né? Isso é uma coisa muito interessante para a época, porque ele não é um cientista, né? Não é nenhum biólogo, nem nada disso, mas por observação, né? Ele começa a desenvolver a noção de história. Por quê? Porque os gregos, eles pensavam que a Terra era algo cíclico, ou seja, as almas que existem, elas estão em um constante vir e voltar, né? Nós comentamos sobre isso já na aula de metempsicose, lá com Pitágoras, né? Elas são circulares, elas vêm e voltam, e tudo que existe hoje sempre existiu, né? Para os gregos é assim, tudo que existe hoje sempre existiu, e o futuro vai ser uma repetição do que existe agora, né? E o Xenófanes, ele começa a pensar, não, eu acho que os dados que eu tenho coletado, né, as amostras, né, os fósseis, indicam diferente, né? Eles indicam que o mundo foi diferente no passado e que o mundo será diferente no futuro, né? Então, ele começa a inserir a ideia de diacronia, né? Diacronia é o quê? É o pensamento que percorre o tempo, né? Que percorre a cronologia. Ontem foi diferente de hoje, porque ontem era mais. Ontem que eu falo assim, né? Na era passada, né? Nós tínhamos menos desenvolvimento, menos, menos elementos, né, do que hoje existem, né? Os dinossauros, né? Eles existiram, hoje não existem mais. E quem sabe no futuro outras raças vão existir, outras espécies vão existir, e hoje nós não as conhecemos. Isso era uma novidade para os gregos, né? E é impressionante que ele consiga chegar nessas conclusões por uma curiosidade, né? Por uma pesquisa que ele faz que não tem essa pretensão de ser científica, né? Bom, esses aí são os textos que nós temos dele, né? Então, são fragmentos, né? Aí, esse em inglês, né? Ele é uma coletânea, né, de fragmentos, né, do Xenofontes, que é o que chegou para a gente, e aqui do lado nós temos os manuscritos de Mileto, que é o do Maurício Saraiva, né, onde ele vai pegar os trechos do Tales, né, do Anaximandro, do Anaximenes, né,
E também do Xenofonte também ele vai pegar esses fragmentos e organizá-los em um livro, né? Então, caso algum momento vocês queiram, né, ter acesso ao livro direto dos textos deles, isso aí são só como sugestões. Bom, Xenofanes, segundo, né, o Giovanni Reale, ele não foi, né, esse ele defende, né, ele não foi o fundador da escola de Eleia, apesar de ter uma influência lá. Né? Então ele vai falar, tradicionalmente foi considerado, né, o fundador da escola de Eleia, mas com base em interpretações incorretas de alguns testemunhos antigos. Né? Ele mesmo diz, né, o Xenófanes diz, isso aqui é uma citação do Giovanni Reale, o Xenófanes diz que ainda era andarilho, sem moradia fixa, até a idade de 92 anos. Hoje é considerado um pensador independente, né? Cujos temas são sua teologia, cosmologia, sem nenhuma ligação com a fundação da Escola de Eleia. A Escola de Eleia, ela vai ser uma escola que vai se dedicar muito ao estudo da ética e muito ao estudo das essências das coisas, né? Vai se dedicar ao estudo da epistemologia, né? Ao estudo do ser das coisas, que é um estudo muito sofisticado, vamos dizer assim. O Xenófanes, ele, de fato, ele já tem alguns elementos desses estudos, só que não tão bem desenvolvidos nele ainda. Então, ele tem uma ligação, mas não necessariamente ele é, né, da Escola de Eleia. Aqui tem um mapa para a gente poder se localizar, né? Então, aqui a gente vai ver, né? Ali, Eleia, né? Vocês estão vendo que ela está na Itália, né? Ela não é atual Grécia. E é lá de onde vem o Parmênides e de onde viria o Zenão. Isso aí é um mapa de que época? Isso Hoje é os um mapa. mapas eles misturam o atual com o antigo, né? É muito difícil, né? Esse é um mapa que você vê, né? Ele não, ele é um mapa que não tem demarcação de países, né? Por quê? Porque na época tudo isso aí era Grécia, né? Então na época E o que era a Ásia aí? a Ásia Menor é isso aí, né? Isso aí tudo é Ásia Menor. Confunde Ásia Menor com Ásia, né? O texto ele estava Então estudando isso. não se confunde por quê? Porque na época não se dizia que o Oriente era a Ásia, né? Hoje nós temos essa noção, né? Nós temos Entendi. Europa e Ásia, né? No Isso. mundo antigo não tem isso. E Ásia África embaixo, né? e África embaixo, né? Por exemplo, né? Não se chamava África. Né? O Egito é África e ninguém no mundo antigo associava os egípcios aos africanos, né? Falavam-se dos egípcios, falavam-se dos etíopes, falavam-se dos, sei lá, né? Nem sudaneses existiam, né? Porque o Sudão não era um país, né? Então eram povos do Mediterrâneo, né? Povos do Mediterrâneo ou povos etíopes, né? E aí a palavra etíope vai identificar basicamente todos os negros da África, né? Mas o que é interessante notar nesse mapa aí, ó, é você notar, né? Aonde que está o Egito? O Egito, não sei se dá para, não dá, mas o Egito está aqui Embaixo, né? embaixo, né? Embaixo aí. Delta do Egito. Isso, Delta do Nilo aí. isso, perfeito, né? Então aí aqui nós temos, né, a região ali da Palestina, né? Onde acontece aqui esse pontinho aqui azul no meio aqui, ó, é o Mar Morto, né? Que aparece aqui na Palestina. Aqui sobe o Jordão e aí vai até o Mar da Galileia. E aí nós temos aqui, né, Sítio, né, que é onde nós tivemos uma presença do Zenão, né? O Zenão que nasce em Eleia e vai até aqui. Olha o Epicuro, né? O Epicuro está aqui, né? Nessa região que é onde é Atenas, né? O Heráclito de Éfeso está aqui, né? Que mais a gente viu? O Tales, o Anaximandro, o Mileto está aqui. O Demócrito, que a gente vai ver mais para frente, né? De Abdera, está aqui em cima, né? O Aristóteles, ele vem, né? Da cidade de Estagira, mas ele vai desenvolver toda o seu desenvolvimento vai ser em Atenas, né? Que está aqui embaixo, né? E o Zenão e o Parmênides, olha só, é de Eleia, né? Ou seja, Eleia, na verdade, é Itália hoje, né? Anteriormente era Grécia, hoje ele é Itália, né? Então, só para a gente ver aí a localização do pessoal, né? Mas eles se movimentavam, tá? Que tinha muito fluxo de navio,
tinha muito ponto, né? Muito porto, ó, tem muita ilha, né? E aí tem rotas comerciais, né? Então tem muita movimentação do pessoal aqui dessa região aqui. Beleza? Beleza. Bom, crítica à concepção tradicional dos deuses, né? Esse aqui é o conteúdo da filosofia do Xenofanes, né? Primeiramente, né, então, o tema central, né, desenvolvido nos versos de Xenofanes é constituído, sobretudo, pela crítica da concepção dos deuses que Homero e Hesíodo haviam fixado na religião pública. Vamos lembrar, então, que os gregos tinham nós sabemos que os gregos tinham dois tipos, né, de religião, né? Tem a religião pública e a religião de mistério. A religião pública, ela era caracterizada por ter um templo em homenagem a um deus protetor da cidade, né? Cada cidade tem um templo desse, né? Um padroeiro, né? Um deus protetor, e haviam templos menores, né? Cada profissão tinha o seu deus específico, né? Então tem o deus dos soldados, né? O Ares, tem o deus dos caçadores, né? Artemis, tem o deus da fertilidade, né? Que é a Afrodite, tem deus, né? Do comércio, né? E do comércio e que era o Hermes, né? Então você tem vários deuses para várias coisas, né? E aí toda vez que você vai, né? Abrir uma loja, você vai fazer uma guerra, que você vai fazer uma caça, que você vai fazer uma viagem no mar, você faz, né, um culto, participa, né, de uma oferenda àquele Deus, de maneira que toda a cidade possa ver você fazendo isso e assim possa confiar de que aquele Deus vai abençoar a sua empreitada, né? Ninguém vai entrar no navio de alguém ou com alguém que não tenha sacrificado a Poseidon, né? Ninguém vai comprar de uma loja de alguém que não tenha sacrificado a Hermes, né? Então essas eram formas de vida religiosa importantes, né? Ah, mas eu posso não acreditar nesse Deus? Pode, mas acreditando ou não, você vai. Você vai no templo, você vai fazer o ritual. Por quê? Porque é um ritual público, ou seja, é um ritual que dá a você uma espécie de legitimação de que quem se relacionará com você não vai ser prejudicado pela ação dos deuses. Tá tranquilo? Tá tranquilo. Isso. É. O orfismo, aham, tem. O orfismo é uma religião de mistério. Haviam várias, né? O orfismo é uma delas, tá? A mais famosa, né? A que tem mais documentos. Mas aí a religião de mistério aí é tipo assim, maçonaria, né? Um negócio meio assim esotérico, né? Meio secreto e tal. O que eu quero deixar bem claro é isso, né? Quer dizer, hoje, por exemplo, né? Ah, o político ele é ateu. Aí chega na época da eleição, aí ele vai no culto, ele vai na missa, né? Por quê? Porque ele está legitimando, né? Ou seja, ele está querendo, né, dizer, olha, se você votar em mim, né, eu não vou desagradar o seu Deus, né? Eu sou até capaz de ir lá no seu Deus lá e de prestar o culto público, né? Isso é a mesma coisa aqui da religião pública grega, né? Por mais que o cara não acreditasse, né, ele tinha que participar dessa religião. E as pessoas acreditam, né? Isso é um rito, né? Uma cerimônia, né? Isso aí. Isso aí, né? Por exemplo, né? Hoje nasce a filha. Se você não é evangélico, né? Então você, assim, você não é bem católico, você, tipo, não é nada, né? Você não é nada. Aí nasce seu filho, né? Aí você quer batizar a criança. Onde vai batizar? Na igreja católica, né? Mas você acredita? Não, não acredito, mas, né? É o rito, né? É o rito público, certo? Então é mais ou menos isso, tá? Então, exatamente, exatamente. Você fala assim, todo mundo sacrifica a todos os deuses, né? E você sacrifica, assim, um boi inteiro, né?
Só que o sacrifício geralmente é de um pedaço do boi, né? E aí sobra o resto, né? E o resto geralmente é vendido depois a um preço mais barato porque é só sacrifício, né? Então, Paulo fala assim, isso aí não significa nada, né? Não, esse sacrifício não é do demônio, não é de nada, né? É só viagem do pessoal, né? Só engano, né? Então não tem problema nenhum você comer a comida sacrificada ao ídolo, por quê? Porque o demônio não entra pela boca, né? O demônio ele vai embora depois que você assa a carne, vamos dizer assim, né? E aí, mas ele fala, mas aí tem a consciência do irmão da igreja e tal, né? Então, por causa disso, talvez, né? Você não vai comer a carne, né? Mas é bem isso. Não, pode falar. Exatamente, exatamente, exatamente. Se você já assistiu aquele filme do Lutero, né? O filme mais famoso do Lutero, né? Tem uma hora que ele vai ser julgado, né? Você vai se retratar das coisas que você escreveu aqui nas suas 95 teses, né? Aí o Lutero, ele aparece assim, né? Triste, cabisbaixo, e ele fala assim: olha, eu não posso me retratar, porque a minha consciência não permite. E ele fala: não é sadio, né? Não é são ir contra a própria consciência, né? E aí o cara que tá jogando ele fica sem palavras, né? Por quê? Porque esse é um princípio filosófico básico, né? Ou seja, você não pode ir contra a sua própria consciência, né? Isso é uma violência contra a razão humana, né? Contra a racionalidade humana. É, né? É, o problema é que eu acho que hoje a gente vende a consciência muito fácil, né? Mas o comprometimento ético que os filósofos antigos tinham não permitiam que a consciência fosse vendida assim tão facilmente, né? É verdade. O segundo ponto, então, ele critica o erro do antropomorfismo, né, que já comentou, né? E a atribuição aos deuses de formas exteriores, né? E características psicológicas e paixões iguais ou análogas às que são próprias dos homens, né? Então aqui ele não coloca, né, no texto, né, mas ele está criticando duas coisas. Ele critica o antropomorfismo e ele critica também a antropopatia, né? O antropomorfismo, que é dar forma humana a Deus, e a antropopatia é dar patos, né, sentimentos humanos aos deuses, né? Por exemplo, os deuses eles eram assim, adúlteros, né? Os deuses eram muito sacanas, né? Quer dizer, o Zeus, ele pegou todas as mulheres possíveis, né? É, e usava todos os artifícios para isso, tanto que ele teve 140 filhos, né, o Zeus, né? Com um monte de mulher diferente, né? Então, os deuses eles tinham os mesmos defeitos que os seres humanos. E olha como é complicado, né? Quando Deus tem o mesmo defeito que eu tenho, a gente tá ferrado, mano. Porque assim, se eu fico com raiva e posso fazer uma desgraça, imagina um Deus com raiva, né? Então, assim, ele achava que isso era uma coisa muito, muito, muito negativa, né? Você aplicar aos deuses sentimentos humanos, né? Como se Deus, ele na sua grandeza, tivesse ciúme, né? Tivesse inveja, né? Tivesse picuinha para tratar, né? Então, ele vai desconstruir essa ideia dos deuses terem essas características humanas. Ah, sim, né? Eu acho essa música, ela é um texto bíblico, né? Então, assim, não tem o que dizer, né? Mas ela tem esse problema, né? De atribuir essa característica, né? E aí de legitimar, por exemplo, o ciúme das pessoas, né? Se Deus tem ciúme, então o meu ciúme também é legitimado, né? E aí você não explica para a pessoa que o ciúme naquela música tem a ver com uma noção de cuidado, né? E uma noção de cuidado que não envolve agressividade, que não envolve violência, que não envolve desconfiança, que não envolve essas coisas que estão próprias do ciúme doentio do homem, né? Então, é toda uma questão de você trabalhar, explicar, né?
Exatamente, né, exatamente. Porque, por exemplo, né, a gente tem muita, as questões, aquelas canções, do worship, né, "Estou apaixonado por Deus", né. Mas, assim, a paixão é algo muito negativo. Por quê? Porque vira loucura, mano. Você quando você tá apaixonado, você faz umas coisas, assim, absurdas, né. Exatamente, né. Exatamente, 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 né. Então, assim, nós não queremos pessoas apaixonadas por Deus, porque o cara apaixonado por Deus, ele mata, cara, em nome de Deus, né. Ele sacrifica a família. Isso, isso, né. Então, mas o termo apaixonado ali tem a ver com, eu estou, assim, encantado, né, eu estou, assim, enamorado, né, eu tenho então, nesse ponto sim, né, talvez seja como a gente fala, uma hipérbole, né, uma hipérbole, né? Mas tem que ser sempre explicado isso, né, pra você é, sim, é isso mesmo, Fred. Não entende e aí vira umas loucura, né. Teve uma época lá, eu não sei se você é tão velho quanto eu no cristianismo e tal, né, mas assim, teve uma época que surgiu uns músicos do tipo o David Keelan, você pegou isso, perfeito, perfeito. Então você pegou lá David Keelan, Pastor Cirilo, Ruth Oliveira, né, o Gerson Freire, mas maluco, né, mano, esse maluco de pedra, né. E aí assim, né, negócio adoração vertical, né, e fazia lá uns atos proféticos, né. É, né. É, fazia xixi nos lugar pra demarcar território, né. Então assim, né, pau de chuva, exatamente, né. Isso. Aí você vê, né, é um pessoal apaixonado, né, e na paixão dos caras, os caras são muito doidos, né, cara. É, é, é. Então eu acho que é contra esse tipo de coisa, sabe, que o Xenofanes ia falar, por exemplo. Ele fala assim: "Ó, vocês são tão doidos, cara, que vocês, assim, vocês, excluem todo mundo que não tá nesse movimento aí, que não tá nessa pegada aí, tipo, do negócio vertical, de negócio de ser era tudo, assim, espontâneo, né, tudo espontâneo, né. Uma música extravagante, né, tinha uma música que durava, tipo, uma música durava meia hora, né, uma música só, né. Então, né. Então isso é uma atribuição, assim, negativa pra religião, porque torna todo mundo maluco, né. E o Xenófanes não, não, não é por mal, é uma incompreensão, na verdade, né, é uma incompreensão. Que o Xenofanes, ele então iria criticar esse tipo de coisa, né. Ele fala assim: "Não, os homens também tendem a atribuir aos deuses tudo aquilo que eles mesmos fazem, não só o bem, mas aquilo também que é o mal, né, e isso é inteiramente absurdo, né". Então, assim, se a gente vê isso também, né, Deus vai me vingar, né, Deus vai fazer justiça por mim, né, Deus vai estar na minha causa, né, Deus vai fazer o meu inimigo rastejar, né. Ou seja, essas são atribuições que são humanas, né. Quer dizer, Deus não tem nenhuma necessidade, né, de ver o sofrimento do meu inimigo, né. Quem tem necessidade sou eu, né. Claro, né, isso também vem dos Salmos, né, e também vem no Antigo Testamento, né. Mas entendendo que no Antigo Testamento aquilo não era uma coisa que, não era uma descrição de Deus, mas sim dos sentimentos do salmista, né. O salmista queria que o inimigo rastejasse. Deus, não sei se ele quer que o inimigo rasteje, né, eu acho que ele quer que o inimigo ele seja, amado, né, ele seja, Ninguém seja inimigo, né? exatamente, né. O próprio Cristo vai falar, né, ó, vocês ouviram, né, anteriormente o que foi dito, né, amem o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, vos digo, amem seus inimigos, né. Quer dizer, como é que eu vou amar o meu inimigo querendo que ele seja, eh, trucidado, né, querendo que ele seja julgado e condenado, né. É complicado isso, né. Exato. E assim
E, acima de tudo, é a expressão do coração do salmista, né? Ele quer que o inimigo rasteje. Deus, ele quer que o inimigo ele converta o coração dele, né? É a história do Jonas, né, que a gente conversou na última aula, né? Quer dizer, o Jonas quer que os ninivitas sejam explodidos, né? E Deus quer, não, Jonas, eu quero que eles sejam convertidos, né? E o Jonas, não, Deus, mas não pode, né? Eles fizeram tanto mal pra gente. Não, mas Então você vê, né? É aquele contraste, né? O Jonas representa o nosso sentimento. E Deus está tentando ensinar para o Jonas que ele quer que o Jonas tenha uma visão diferente, né? E aí você começa a atribuir a Deus, né? Essas coisas ruins, né? Você acaba fazendo com que Deus ele se torne um cara mau, né? Um cara ruim, um cara negativo, um cara punidor, né? E é complicado essas noções de Deus, né? É claro que Deus ele odeia o pecado, né? Mas Deus ele não é alguém que assim é incapaz de conviver com o pecado das pessoas, né? Deus não tem essa incapacidade. Né? É, é verdade, né? Verdade. Mas é, é você domesticar Deus, né? Domesticar Deus, né? Porque é uma coisa muito ruim também, né? Eu acho que quem trabalha bem essa questão foi o Caio Fábio, né? Tem um livro, né? Sem barganhas com Deus, né? E ele dá, assim, o Felipe Ansem também trabalha, eu acho que é Maravilhosa Graça, o nome do livro que ele trabalha com isso também. E aquele outro cara do Evangelho Maltrapilho, eu esqueci o nome dele agora. Isso, esse aí. Esse livro é um tapa na cara, mano. É uma bofetada por vez, né? E é porque ele vai desconstruindo essas ideias que a gente tem, né? Por exemplo, né? Por exemplo, dar um exemplo, né? A gente tem uma pegada, assim, no Brasil, principalmente, né? De uma, é, uma visão muito negativa com relação aos homossexuais, por exemplo. Principalmente esse evangélico, né? E aí, às vezes eu fico pensando, né, será que Deus ele expressa a mesma ojeriza que a gente expressa para o homossexual, né? Será que Deus também não o ama também, né? Será que Deus também não escuta Eu as amo orações eles. dele, né? Então, né? E aí eu pergunto, né? Será que Deus ele tá tão preocupado assim, tipo assim, né? Ó, o cara lá que tá xingando o homossexual, ele tá mentindo, ele tá sacaneando, ele tá roubando. Será que, assim, Deus tá falando assim, não, olha, você pode fazer tudo isso, contanto que você não, sei lá, né, não coloque o seu pinto no lugar errado, né? Quer dizer, assim, eu acho que a gente transforma Deus num sujeito, num ser que odeia pessoas, né? Que odeia pessoas. Eu acho que não é o caso, né? Não é o caso de dizer que Deus dá, não, é, Deus não liga pro pecado. Ele liga pro pecado, porque o pecado faz mal para pessoas, né? O pecado faz mal para quem peca. Né? E por me amar, Deus liga pro meu pecado. Mas não que ele seja um cara punitivo, né? Um cara assim, agressivo, né? Uma pessoa que está sempre pronta, né? Com um raio a me fulminar, né? Essa ideia que eu acho que é uma ideia negativa, né? É que a gente falou, né? O pecado é tudo aquilo que não está fundamentado no amor, né? Isso é. O pecado Então, faz mal se para quem? O pecado faz mal para Deus? Não, Deus tá de boa, né? Deus não sofre, né? Quem sofre sou eu, né? É, então, sei lá, né? Eu acho que são essas questões, né? O pecado faz o pecador sofrer. E porque Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, que faz o pecador sofrer. Mas, ao amar o pecador, Deus vai ter que abraçar o pecador com seus pecados, né? E vai ter que amar esse pecador com seus pecados. Ele quer que o pecador se converta, não porque Deus tem uma necessidade do pecador se converter, mas porque Deus, ao amar o pecador, quer que o pecador viva uma vida mais feliz, né? Uma vida mais plena. E o pecado tira isso da gente, né? Então, é nessas categorias que eu acho que a gente tem que trabalhar, né? E não na ideia de que Deus odeia você porque você é adúltero, porque você é gay, porque você é isso, aquilo outro, né? Então, vocês entenderam, né? entendi. Uhum. Né? Não estou passando pano para nenhum pecado, não, né? Só estou dizendo que eu acho que Entendi, não? a forma como nós dizemos que Deus age é uma forma muito mais humana, né? Muito mais antropopática. É.
do que divina, né? Eu acho que o Deus divino, ele olha para o pecador e ele abraça o pecador, né? Ele fala assim, ó, prostituta, vem aqui, senta na minha mesa e come comigo, porque você é honrada, né? Então, É, e Deus se revela para essas pessoas, porque ele quer amar, né? exatamente, né? Exatamente. Jesus revelou que era o Messias por uma samaritana. Foi a primeira, a mulher foi a primeira a saber que Sim, e foi a ele primeira era o missionária, Cristo. né? A primeira a pregar o evangelho na história do cristianismo foi ela, né? E Foi o senhor ela. falou lá, a primeira mulher a chamar Jesus de Rabone, né, que é ciclo pessoal, foi Maria Madalena. Sim. Ó, a mulher Então, samaritana, né? A mulher samaritana foi a primeira a evangelizar, né? é a revelação, né? Ou seja, quer dizer, ela foi a primeira apóstola, né? Que É apóstolo isso é aí, isso, pô. né? É o missionário, ou seja, então, É isso aí. você entende, né? A grandeza disso, cara? Assim, ela era adúltera, ela era idólatra Ah, isso e que eu ela queria era perguntar, mulher. abrindo um parênteses. Isso, Exatamente, exatamente. professor, deixa eu abrir um parênteses nessa parte. Tem duas teorias. Agora, pelo texto grego, o senhor lembra? Um diz que ela era adúltera porque adorava 5 deuses, e outros dizem porque ela tinha 5 maridos mesmo, marido mesmo. E agora, é Deus ou marido? O senhor sabe Então, dizer? na verdade, é marido. Ela era uma. Porque assim, ó, por que ela estava no poço meio-dia? Meio-dia é um sol do caramba, mano. Nem a gente sai na rua meio-dia. Por que alguém ia pegar um cântaro de 20 quilos para ir pegar água num poço meio-dia? Por que É não vai no destruída, começo né? da manhã? Por quê? Porque se ela fosse nos outros momentos, né? Ela ia ser hostilizada, né? Então ela está indo num lugar, numa hora errada. Por quê? Porque ela não era bem vista pela sociedade. Se ela fosse só uma idólatra, bom, os samaritanos eram idólatras, todos eles eram idólatras. Então, a idolatria dela não era isso que diferenciava ela dos outros. O que diferenciava ela dos outros era alguma questão moral, né? Era alguma questão de relação moral. E aí por isso que eu entendo que o texto está falando de maridos mesmo, ou seja, de homens que ela seduzia, vamos dizer assim, ou que ela se deixava, né, seduzir. Porém, Tiago, é, nós sabemos que em Samaria havia um templo, né, onde se adoravam muitos deuses, né? Então você pode fazer assim uma espécie de aplicação, né? Além de ter vários maridos, ela poderia ser o que nós chamamos de prostituta cultual. O que é uma prostituta cultual, né? É uma mulher que ela, pela própria vivência da fé religiosa dela, ela entende que é parte da vida religiosa oferecer o próprio corpo, que era muito comum da época também. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Ela pode ser uma prostituta, ela pode ser uma adúltera, ela pode ser uma idólatra. Das três categorias, ela era uma pessoa que nós não entenderíamos como uma pessoa correta para poder fazer o que ela fez, né? Que é pregar o evangelho, né? Então, isso está meio descontextualizado, por quê? Porque a prostituição, né, como meio de ganhar dinheiro, de vida, ela é muito moderna, né? Ela vem com o capitalismo. Antes disso, a prostituição ela é muito mais ligada, principalmente no mundo antigo, né? Ela é muito ligada à religião, né? As religiões permitiam, né, essas prostituições, e inclusive elas eram muito bem quistas, né? Eram muito bem honradas, né? As mulheres prostitutas, porque elas eram mulheres, elas eram esposas dos deuses, né? Então, eu acho que não tem tanta questão ali do dinheiro em si, né? Mas tem tá, tá.
Ah, sim. É, a segurança dela, né. Pode ser sim, sim, sim. Pode ser, pode ser. E aí bom, enfim, né, a aquela aquele eu gosto muito dessa passagem, eu gosto muito dessa ideia, É um por quê? texto difícil, né? Mas por que que eu acho gosto muito desse texto, né? Porque eu acho que ele tira a gente da nossa zona de conforto de dizer assim, legitimamente, né, Deus escolhe as pessoas mais improváveis, né. É muito mais improvável, é muito mais provável no evangelho que eu encontre um evangelho verdadeiro em uma prostituta do que em um pastor, você entende? É muito mais provável que Deus vá utilizar um travesti do que um pai de família regularzinho, né? Por quê? Porque Deus ele é assim, né? Ele é subversor, né? Ele escolhe as coisas loucas para confundir as pessoas, né? E aquele caso da mulher samaritana é um caso desse, né? Quer dizer, por que não escolher, né, uma mulher direita, né, ou um homem bem com uma reputação boa, né, para pregar o evangelho? Ele escolhe uma mulher e uma mulher samaritana e uma mulher adúltera, porque ele veio para E é, tanto que Nicodemos ele não envia, né? pois é, Era né? um, né? O Nicodemos, por exemplo, o Nicodemos vai lá ver Jesus à noite, escondidinho também, né? E ele fala assim, ó, cara, você para mim não fede nem cheira, né? Eu prefiro a companhia das prostitutas do que a sua. Então é bem interessante isso, né? Que ele vai fazendo esse jogo constantemente, né? Ali no texto bíblico, demonstrando, né? Que nós não podemos colocar em Deus os nossos valores, né? E é o que o Xenófanes está fazendo aqui com os gregos, né? Agora, vocês colocam os seus valores nos deuses, né? Quer dizer, você é ateniense, então você acha que Atenas te ama mais porque você é de Atenas, né? E ela ama menos, sei lá, né? O cara de Esparta porque o cara é de Esparta. Que absurdo, né? Atena, ela ama a todos que têm inteligência, né? Zeus ama a todos que têm justiça, né? Então, os deuses, eles têm um amor, né? E uma relação com os homens que não é apegada a esses sentimentos mesquinhos, né? Da humanidade. É isso que ele está tentando, propor. Ó, essa aqui é uma frase dele, né? Ele fala assim: mas se o gado, né, os cavalos e os leões tivessem mãos ou pudessem pintar com as mãos e criar obras como os homens, cavalos como cavalos e gado como gado, também representariam as formas dos deuses e tornariam seus corpos do mesmo tipo que eles próprios têm, né? Os etíopes dizem que os seus deuses são narigudos, né? Simous, e os trácios negros que são pálidos e ruivos, né? Ou seja, cada povo, né? Cada pessoa faz Deus conforme a sua própria imagem, né? E aí quando eu estou atribuindo a Deus certas coisas, é muito provável que isso que eu estou atribuindo a Deus seja meu, né? E não dele, né? Quer dizer, se Deus tem ciúme, é muito provável que eu tenha ciúme, né? E eu precise que Deus tenha ciúme para legitimar o meu ciúme, né? Se eu tenho um Deus vingador, né? É porque eu tenho, né, esse desejo de vingança dentro do meu coração, né? E eu preciso que Deus atenda esse meu desejo se tornando um Deus vingador, né? Porque na verdade é criação, você está criando na verdade um ídolo, entendem? Entendi. O tema central desenvolvido nos versos de Xenófanes é construído, sobretudo, pela crítica à concepção dos deuses que Homero... Até essa aqui já li, né, para vocês, né? Acho que eu repeti. Aqui eu só trouxe uma representação para a gente ver, né? Esses aqui são os deuses africanos, né? Uma representação deles, né? E olha que todos os deuses africanos, logicamente, são negros, né? E por que são negros? Porque os africanos são negros, né? Então tem Iemanjá, né? Tem Oku, Olorum, Agô, Roiá, né? Ou seja, é só para a gente perceber essa relação, né? A gente vai criar deuses conforme a nossa imagem, né? Então, o que o Xenófanes faz, né? Ele faz um processo chamado de demitização, né? Ou desmitologização. Inclusive, vai explicar, por exemplo, né, os fenômenos naturais por meio de explicações naturais e não por meio da explicação dos deuses. Lembra que eu falei para vocês que para os gregos, né,
quando Zeus está bravo, né? Quando o raio cai é porque Zeus está bravo, né? Quando o mar fica revolto é porque Poseidon está bravo, né? E aí ele começa a falar, não, mas os deuses não têm necessidade disso, né? O raio cai por outra razão, né? Por uma razão ambiental, né? Por uma razão de clima, né? O mar também é o vento que vem. Nós sabemos ver a regularidade das marés, por exemplo. Não é Poseidon que determina as marés, né? Mas ela é regular, é uma regra que é uma lei, né? Que está sempre presente. A gente consegue perceber essas coisas. É isso, é. E não sabe distinguir que bom, assim, as coisas acontecem na realidade, né? E acontecem não necessariamente porque Deus está querendo dizer alguma coisa específica, né? Ah, não, olha, meu carro furou o pneu do meu carro, né? Quebrou meu carro. Deus quer dizer uma coisa para mim aqui, né? Ou, pois é, né? Pois é. Talvez seja isso. É, por que que Deus mandou, né, essa surdez para mim e tal, né? O que que ele quer dizer com isso, né? Ah, você fuma a vida toda e você fica com câncer, né? Fala, pô, mas por que que Deus fez isso comigo, né? Aí Deus fala assim, né? Mas eu, né? O que que eu fiz, né? Então, não tô dizendo que Deus não pode falar pelas coisas, né? Às vezes pode, né? Então, assim, às vezes o carro quebrou e Deus quis falar alguma coisa mesmo, né? Mas às vezes é outra coisa, né? E assim, não tem que ter, né? Uma explicação sempre divina, né? Uma explicação sempre assim, né? É, de uma vontade de Deus de ensinar uma lição para as pessoas. É, sim, sim. Aí você vai perceber que não precisa acontecer alguma coisa para Deus falar com você, né? É, Deus vai falar com você toda hora, né? Não tem que nada acontecer. Ah, eu acordei, né? O sol nasceu. Olha, Deus está falando comigo. O sol nasceu significa que o quê? Que eu tenho uma nova chance para um novo dia. Pô, mas o sol nasce todo dia, né? Mas você entende? Aí você começa a perceber que o sol não nasceu para você, né? Deus não fez o sol nascer para você para isso. Não. O sol nasceu e com isso nós temos reflexões sobre isso, né? É. Então, baseado nas categorias da escola jônica, né, lá dos Miletos, né, o Xenofanes vai dizer, olha só, né, ele vai dizer que Deus é o cosmos e com isso que Deus é uno, né? E Deus é superior aos deuses e os homens, nem por figura e nem por pensamento semelhante aos homens, né? Dá para entender que ele está criando a ideia de monoteísmo aqui, né? Difícil a coisa de dizer. Não dá para saber, né? Mas assim, vamos dizer que o Xenófanes, né? Ele está muito próximo da nossa ideia de Deus, né? Se você vai, porque o método dele depois vai passar para o Sócrates, e o Sócrates vai dizer, olha, não existem vários deuses, existe somente um Deus e esse Deus ele é verdadeiro, ele é a verdade. Aí passa um pouco, chega Cristo e diz, eu sou a verdade. Entende? Então, assim, você vai conectando uma coisa no outro e parece assim que é um crescente, né? Ou seja, o Xenófanes está muito próximo da verdade. Não sei se ele tem essa ideia de um Deus pessoal, eterno, né? Que tal. Mas eu acho que é, eu não sei se eu não sei se a ideia de criador está presente, porque o grego ele tem uma dificuldade com isso, né? Mas a ideia de um Deus uno, né, já começa a aparecer aqui no Xenófanos, né? Um Deus uno. Isso vai ser bem importante, né? E aí é isso aí que você falou agora, né? Um Deus que tudo vê, né? Um Deus que tudo pensa, tudo ouve, mas sem esforço, com a força da sua mente, tudo faz vibrar, né? E que por fim permanece sempre no mesmo lugar, sem se mover de modo algum, pois não lhe é próprio andar, ora em um lugar, ora em outro, né? Ou seja, um Deus imutável, né? Imóvel, né? Ou seja, poderoso, né? Sim, onipresente, né? Onipotente. Então ele está desenvolvendo essas categorias, né? Só que eu não tenho certeza se ele vai ser um Deus muito pessoal, assim, né? É um Deus que você pode falar com ele, orar com ele, um Deus que ele tem uma atenção para você, mas que já é um grande avanço, né? Ele criar essas categorias, né? Dizer assim, olha,
Deus não é um humano melhorado, né? Deus não é esse humano mesquinho, né? Deus é um ser muito poderoso e muito grandioso, né? E aí, frase dele, né? Reze ao começar qualquer trabalho, de modo que Deus possa levar tudo a bom termo, né? Aqui, rezar não é no sentido de que Deus vai ouvir a sua oração e vai agir em função de você, mas que ao rezar, né, você meio que se conecta, né, com essa ideia de um Deus que controla tudo, né? Então, o rezar, não acho que ele move Deus, né? Mas ele move você para o lugar correto, né? O rezar coloca você diante da soberania desse Deus, né? Que é importante, né? E assim você entende o seu lugar no mundo, né? E aí, então, concluindo, indo para a conclusão já, né? Então, ele vai falar sobre os princípios, né? Ele vai dizer, como os outros filósofos, né? Que tudo nasce da terra e na terra termina, né? Então, o Deus criador criou a terra e fez dela nascer as coisas. Isso não está distante não está distante do Gênesis, né? Não sei se vocês percebem isso. Percebem? É, eu acho que daí eu teria que ler o texto com vocês, mas assim, depois vocês vão fazer esse exercício, né? Pega lá o Gênesis, leiam, né? O Gênesis 1 e o Gênesis 2, né? No Gênesis 2, se não me engano, é o 2:18 ou 2:8, né? Você vai ter uma história, uma narrativa da criação onde todas as coisas que são criadas do pó da terra. Não só o homem, mas os animais também, as plantas também, né? A ideia de que tudo tem uma origem na terra, né? Essa é uma ideia do Gênesis. E, de certa forma, ela é evocada aqui na ideia do Xenófanes. Por quê? Porque como o Xenófanes viu aqueles fósseis, né? Ele entendeu, olha, a Terra criou esses animais, né? Da Terra eles vieram e para a Terra eles voltaram, né? Então, nós somos pó que volta à Terra, né? Isso aqui ele está falando, enquanto o Salomão lá está falando isso lá no Eclesiastes, né? Em outro lugar, né? Ou seja, tem conexões, né? Todas as coisas que nascem e crescem são terra e água, né? Ou seja, é barro, né? Olha só, terra e água é barro, né? Então ele está construindo aquela ideia, né, assim, de a gente ter essas formas, né, no nosso corpo. Tais afirmações, com efeito, não se referem ao cosmos inteiro, não é Deus, né? Que não nasce, Deus não nasce, não morre e não entra em devir, não se modifica, né? E sim somente a esfera da nossa Terra, né? Então, o que é o animal? O que é o homem? Né? O homem é isso, né? É barro, né? É terra, água. Né? Tem ideias aí dos princípios. Eu não sei que horas são. Estão cansados já? 10, É. 11 horas com ele. Vamos parar aqui, né? E aí na outra aula. Eu também estou meio, já com a voz está falhando. Então a gente para aqui, na próxima aula a gente continua. Tá bom. Falta pouquinho? Não, falta um. Aí tem. Esse é um Aí outro tem que problema. mostrar só para o Ed assistir, né? Para ele poder continuar. Isso. Tem que Aí botar no grupo. é importante ele assistir, porque a gente vai parar, começar daqui, né? Aí